Começando mais um super vídeo e hoje não é qualquer vídeo. Nós estamos comemorando 1000 entrevistas realizadas aqui no Valor Entrevista. E quis o destino que esta entrevista de número 1000 fosse com o nosso atual vice-prefeito da cidade de Gaspar e também pré-candidato ao Executivo neste ano eleitoral de 2024. Hoje eu recebo aqui no estúdio do Valor Entrevista meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Marcelo Brick. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Seja bem-vindo, Marcelo, é um prazer te receber. Alan. Primeiramente eu que agradeço, né, e que bom que o destino foi generoso comigo, né, e contigo também, de estar aqui na 1000ª entrevista. E eu estava pensando aqui quando estava começando, estava olhando aqui Valor Entrevista ali no teu painel, lembrando quando era Valor Político, aliás, quando começou tudo, né, quando foi tudo foi o princípio, né, e aí veio o Valor Político, depois o Valor Entrevista, e eu estou muito feliz, Alan, muito feliz, muito contente contigo também, né, pela amizade, pelo carinho, pelo respeito, né, por ti, pela tua família, de estar aqui novamente contigo. Você sabe que quando eu comecei o Valor Entrevista, eu comecei a entrevistar as pessoas, o pessoal falava assim, ó, mas ele é do Marcelo Brick. Não é do Marcelo. Eu prestei serviços para o Marcelo, a gente tem uma amizade, assim como eu tenho uma amizade com todos os demais pré-candidatos e candidatos, inclusive o prefeito Kleber, mas a gente sempre teve uma proximidade, eu sempre tive um respeito muito grande pelo Marcelo. E hoje, neste vídeo de número 1000, nós vamos apresentar o Marcelo de forma diferente. Ele é pré-candidato ao Executivo, então nós temos uma lista de perguntas que foram feitas por uma inteligência artificial, levando em consideração o currículo histórico político do Marcelo. E a partir de agora a gente vai começar essa entrevista, eu espero que você goste. Mais uma vez, seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado. E vamos para a nossa primeira pergunta. Bora. Qual é a sua visão para o desenvolvimento de Gaspar nos próximos anos, Marcelo? Bom, Alan, Gaspar hoje é uma cidade que é reconhecida como uma pérola aqui do Vale Europeu, né? Deixamos já há algum tempo de ser aquela cidade vizinha de Blumenau, né? Com todo respeito aos nossos irmãos de Blumenau, mas a cidade ela vem passando por um processo de transformação social, econômica muito forte. Isso é muito bom. Naturalmente que isso não é fruto apenas, né, do poder público ou da iniciativa privada, é um conjunto de ações, né, e que está culminando com essa cidade pujante, que está gerando muito emprego, muita renda, né? Então eu vejo os próximos anos da cidade com muita vibração por esse momento que a gente vem vivendo, né? Vem colhendo bons frutos, né? De boas escolhas, de bons apontamentos que foram feitos dentro da gestão pública, mas em parceria também com o segmento privado, com a sociedade civil organizada, né? Então eu vejo esse desenvolvimento, né, com muito otimismo, acima de tudo, mas também com muita responsabilidade, porque a gente sabe que o poder público é um grande fomentador disso tudo, né? Não basta ser só um poder público bom, tem que ter uma classe empreendedora boa, uma cadeia produtiva boa, matrizes econômicas bem desenvolvidas, bem específicas, e o poder público tem que ser um grande fomentador disso tudo, né? Um grande vendedor da sua cidade, né? Então, eu acho que nessa condição a gente consegue vislumbrar, né, uma cidade realmente muito pujante. Mas como eu falei, mas com muita responsabilidade, Alan, porque nós não podemos perder essa tocada, como se diz, né, essa vertente, esse fomento econômico que está acontecendo agora. Né? Então, dentro disso, eu vejo com muito otimismo esse próximo pleito eleitoral e, naturalmente, os próximos anos. Quais as principais áreas que você pretende priorizar em sua gestão, caso o povo escolha novamente a gestão de Marcelo e Kleber? Bom, Ana, eu sempre tive uma paixão muito grande pela educação, né? Eu sempre considero ainda como um grande pilar aí para qualquer transformação social, econômica, né, da pessoa, do ser humano, né? Mas quando se entra dentro de um ambiente público, tu percebes que quase todas as áreas elas têm a sua importância porque tem público que também são alimentados, né? Que também são geridos por aquela
por aquela área. Naturalmente que a educação e a saúde e o desenvolvimento urbano da cidade é o que mais impacta as pessoas, né? Então, vai ter um olhar muito forte ainda com a educação, como a gente teve nesses últimos anos, mas eu penso, Alan, que uma das bandeiras mais fortes que é um grande desafio agora é com relação à saúde. Sim. A saúde vai ter que ter uma dedicação especial. A cidade vem crescendo, a gente vem atraindo muita gente de fora. Já deixamos de ser uma cidade pequena, uma cidade de médio porte para grande, e que os desafios eles vêm acontecendo da mesma maneira, né? Então eu elencaria o desenvolvimento econômico como um pilar forte, a educação e a saúde. E as demais áreas também com a sua importância, só que elas vêm também, né, acompanhadas principalmente com essas áreas que são mais demandadas pela prefeitura. Marcelo, como é que você planeja lidar com questões como, especificamente agora falando de saúde? Nós temos um hospital que hoje ele recebe um repasse da prefeitura. Isso. Esse repasse, na tua gestão em 2025, caso você seja eleito pelo povo, como é que vai lidar, como é que vai ser essa proximidade com o Hospital de Gaspar? Alan, nunca se investiu tanto na saúde como está se investindo agora, né? Principalmente no quesito hospital. Nosso hospital sempre foi um hospital, para nós aqui, muito importante, né? Vale lembrar, né, a quem está nos acompanhando de que ele já foi fechado, ele já foi aberto, ele já foi desacreditado, ele já foi acreditado. E nesses últimos anos a gente investiu muito para buscar também resgatar não só a questão financeira, a saúde financeira do hospital, Sim. mas também como a sua credibilidade perante a cidade, né? Eu sempre defendi que o hospital deveria ser referência de alguma coisa, né? Como a gente tem o Santo Antônio, que é referência à oncológica, como a gente tem o Azambuja, que é referência à ortopedia, por exemplo. Eu sempre defendi que o nosso hospital, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ele deveria ser referência em algum segmento para poder fomentar toda a região. Sim. E é assim que funciona de maneira regional, né? Mas esse investimento, ele tem que acontecer enquanto o hospital ele não se autossustente. Porque até numa entrevista que eu participei agora numa rádio aqui da nossa cidade, me perguntaram isso sobre a questão da intervenção, né? Nós tínhamos uma dívida trabalhista ali no hospital muito grande, essa dívida trabalhista ela foi já sanada, negociada, né? Hoje não tem mais aquele passivo como se tinha há pouco tempo atrás. Foi investido muito na questão do pronto atendimento, Alan. Antigamente era um médico só que fazia todo esse plantão, hoje são 4 médicos, inclusive com pediatra. Foi investido no centro de imagem do hospital, né? Nós não tínhamos ali muito esse aparato, né? Hoje tem tomógrafo, mamógrafo, raio-x móvel, raio-x, análise clínicas, né? A gente tem ali dentro, antes não tinha, né? A pessoa tinha que fazer o seu exame fora do hospital. Mas para que alguém possa assumir esse hospital, ou que o hospital ele se autossustente, ele precisa estar, né, sob o ponto de vista de saúde, não só financeira, mas a sua saúde, né, laboral ali em dia, né? Não é à toa que o Hospital Santo Antônio tem interesse hoje, né? A gente já tem uma conversa muito adiantada com o Hospital Santo Antônio, né, que tem uma referência, tem um staff muito forte nessa área hospitalar, né? É um grande case de sucesso para a nossa região. Já foi um hospital de Gaspar lá nos anos 90, 2000 ali, eles passaram isso que a gente passou hoje, mas conseguiram se reerguer. Sim. Não só com a ajuda da prefeitura, mas com a ajuda da cidade inteira. E é isso que a gente tenta passar hoje para a nossa cidade, que é importante ter um hospital aberto. A prefeitura não está medindo esforços, né, de deixar aberto, inclusive eu esqueci de dizer da UTI, né, que era um grande sonho da cidade ter uma UTI, hoje a gente tem uma UTI aberta. E tem essa tratativa com o Hospital Santo Antônio. Qual será o papel do prefeito, né, caso o Marcelo seja eleito? Ajudar a fomentar isso, dar toda a retaguarda possível para que o hospital ele permaneça ativo e, se possível for, a gente conseguir fazer com que o Santo Antônio, nesse caso, né, que a gente está em tratativa, assuma melhor, porque a prefeitura fica aí como uma grande fiscalizadora, claro, ela faz o aporte dela, mas como uma grande fiscalizadora do serviço de qualidade. Por isso que eu falo que a bandeira da saúde vai ser uma bandeira muito forte no caso, né, a cidade na extensão do governo. Na extensão do governo, porque a gente precisa fazer com que as unidades de saúde façam o seu papel na sua plenitude. Hoje o que acontece é que ela tem dificuldade de fazer o que deve fazer,
né? Seja com horário reduzido, nós precisamos dar uma olhada na questão da extensão do horário. Nós já temos a extensão do horário aqui no nosso posto de saúde aqui no centro, né? Ele vai até às 20 horas, mas a gente precisa ampliar isso para poder fazer com que o hospital não seja congestionado. Hoje o grande problema, Alan, é que as pessoas às vezes deixam de ir no nosso unidade de saúde, do posto de saúde, e vai para o hospital na mesma fila da pessoa que está com dengue, que está infartada, que teve um acidente. Ô Marcelo, falando agora de qualidade de vida para a população de Gaspar, em 2 aspectos. Nós temos um problema sério com relação a transportes. Tem ônibus que não chegam em algumas localidades. E creches, principalmente um pedido da classe empresarial e também de muitas mães, que são creches integrais. Sim. A partir de 2021, caso o povo te escolha, qual olhar você vai dar para esses 2 pontos importantes? Alan, esse é um olhar que a gente já está dando agora, na verdade, né? Eu vou apenas continuar a intensificar o que está sendo feito, né? Nós temos uma característica aqui, aqui da cidade, que é a questão que nós temos algumas fronteiras, né? Nós temos o Gaspar Alto, que faz fronteira com Blumenau e Guabiruba, nós temos o Belchior, nós temos o Bela Vista, nós temos a região lá do Olho Grande, da Bateza, o Barracão, que faz divisas com outros municípios. E nós temos uma dificuldade porque são lugares longes do centro, né, do centro aqui urbano nosso, e que as pessoas que procuram pelo transporte coletivo são muito poucas, né? Então a grande dificuldade nossa do transporte coletivo, e não é só nossa, quando eu falo é da cidade, né? Não só dessa gestão, como da outra e da outra e da outra, é porque tem que ser atrativo. Né? Por isso que eu sempre defendi outros modais, outras maneiras de fazer o transporte coletivo. Né? VLT, e a gente tem alguma série de tecnologias, infinidades de possibilidades, né? Mas a gente vem trabalhando fortemente. Hoje a gente consegue atender a cidade inteira, né? A gente, naturalmente, que não tem ônibus para todos esses lugares de maneira contínua, né? Como tem aqui no centro, mas hoje tem. Hoje tem. O que a gente precisa fazer e a gente teve um problema agora há pouco tempo, que a nossa comunidade acompanhou, que foi a questão do intermunicipal. Né? A Verde Vale, né, fazendo um trabalho muito ruim. Lembrando que o intermunicipal é uma fiscalização e prerrogativa do governo do estado, não do governo municipal, mas que a Expresso Presidente, que é a mesma que presta serviço para nós aqui, ela acabou assumindo, então, né, essa logística, e a gente tinha uma dificuldade, ou tem ainda, com relação ao Bela Vista, ao Barracão, Bateias ali, Olho Grande, e também o Belchior, que é o intermunicipal que às vezes não chega ali. Pois é. Né? Então, uma pena que conseguimos fazer uma conversa lá em Florianópolis, entre nós, Blumenau e também, né, o governo do estado. Havia um aceite ali naquele momento e acabando no final não aceitaram, e aí a gente acabou voltando atrás, né, retroagindo, e hoje a gente tem essa dificuldade. Mas isso é algo que a gente precisa trabalhar e a gente está trabalhando, né? Inclusive com uma licitação própria, como foi lançada agora, para esses locais, né, específicos, né, Bela Vista, essas regiões em que o transporte intermunicipal não tá atingindo. Sim. Com relação às creches, Marcelo. E com relação às creches, eu estava pensando o que era a segunda pergunta. A segunda é a creche. Obrigado. Tem gente que faz essas perguntas assim casadas, aí ele está raciocinando sobre uma coisa e esquece da outra. É natural isso aí. Obrigado. Pessoal, a gente está conversando com Marcelo Brick, ele é vice-prefeito da cidade de Gaspar, está aqui no estúdio neste momento comemorando conosco em uma semana especial, 1000 entrevistas realizadas, ele está aqui respondendo os questionamentos de uma inteligência artificial que preparou com muito cuidado e carinho as perguntas para o Marcelo. Já vou deixar aqui o espaço aberto também aos demais pré-candidatos ao executivo para vir participar do que eu estou chamando de sabatina. Na semana passada a gente fez um checklist com o prefeito Kleber Vandal, inclusive um vídeo muito acessado. Muito obrigado, prefeito, pela sua presença aqui no estúdio. E agora, com o Marcelo Brick, a gente dá o pontapé para esta sabatina, ele que está na chapa principal ali junto com a Ivete. A Ivete, eu vou mandar um beijo para ela. Mandar um beijo para a Ivete, um beijo. Marcelo, falando sobre a creche, com relação às creches, cara, eu preciso te perguntar isso porque eu estou visitando as empresas hoje e o que me perguntam demais é com relação às mães que não têm onde deixar os seus filhos por conta dessa situação do período integral. Me explica isso. A gente começou, desde 2020, um trabalho muito forte na questão da educação, né? A gente teve problemas seríssimos com relação à pouca
oportunidade para a mãe, né, os pais deixarem seus filhos lá. Era uma realidade que a gente via na prática, né, de ir em facção, ir em empresas, né, em que a mãe estava trabalhando ali na máquina de costura, por exemplo, com a criança no lado, numa caixinha, brincando ali com os novelos, né? Cara? Isso. A gente conseguiu melhorar muito, muito, muito. Foi investido aproximadamente 40 milhões em reformas e ampliações, né, dos nossos educandários. A gente conseguiu bater a meta do governo federal era de 25% das crianças em período integral, a gente chegou quase a 30%, deu 28%, né, em período integral. O que acontecia, né, Alan? A gente tinha os mesmos educandários de muito tempo atrás, né? A cidade, como ela vem crescendo muito, né, a gente vem recebendo muitas pessoas, né, muitas famílias de outros lugares, de outros estados. É o meu caso, né, que eu sou lá de Manaus. Mas tu já estás há mais tempo aqui, né? Tu já está gasparense. Teus filhos já são tudo gasparenses. Já. E as escolas, elas eram a mesma estrutura física de quando eu era estudante. E o que a gente foi fazer o quê? A gente construiu um Nelson Alexandre Bornaus aqui na margem esquerda. Lindo, hein? Muito bonito, ficou referência como... Alto nível. Alto nível mesmo, não dá para dizer que é uma escola pública. Inclusive, sexta-feira passada eu estive ali no União, teve um evento ali à noite, e eles perguntavam qual era a empresa que estava sendo instalada ali, né? Qual era a empresa? E eu falei, aquilo ali é uma escola, né? É um CDI. Né, cara? E a gente ampliou, né, como a gente ampliou a Francisco Mastella e tantos outros educandários para poder equalizar isso. Então hoje, Alan, 2024, eu te falo o quê? Existe ainda a carência? Existe ainda, porque a cidade vem crescendo e vem nascendo em média de 70 crianças mês aqui no nosso hospital de Gaspar. Mas a gente conseguiu equalizar isso. Tinha muitas crianças esperando. Chegou a ter quase 2.000 crianças esperando em um determinado momento em período parcial. E hoje a gente consegue. Então, assim, por isso que eu falo que a educação, e aí a gente estava falando da saúde antes, né? Mas sempre tem que ser um pilar, por quê? Porque e não é só colocar a criança na sala de aula, né? Tem toda uma questão pedagógica, o que está sendo colocado. A gente conseguiu colocar, inclusive, a Google dentro das escolas, como aluno tutor, né? Em que as crianças, além de aprender a informática, a internet das coisas, a inteligência artificial, ela consegue ajudar os colegas, consegue ajudar o professor, né? Nós colocamos a robótica, né? Que inclusive na norma Mônica Zab nós temos um espaço muito bonito que não tem hoje no Brasil algo semelhante, pelo menos em escola pública não tem, eu visitei a referência que é Barueri e Itapevi e não chega nem aos pés do que a gente tem aqui. E deu tanto certo que nós vamos construir ao lado do João dos Santos o Fábrica, que é o espaço maker, o espaço da robótica na cidade em grande escala. Enfim, então esse é o que eu poderia dizer para os nossos empreendedores e as nossas mães e pais que estão hoje. Nós estamos trabalhando fortemente para tentar sempre deixar equalizado esse número de crianças esperando por uma vaga e que seja tudo agora, a partir de agora, né? Falando a partir de agora, tudo em tempo integral. Marcelo Brick, com exclusividade aqui no Valor Entrevista, participando da nossa sabatina com você, que é pré-candidato ao executivo desta cidade. Nós temos 5 nomes neste momento, o Marcelo é um deles, que representa a gestão atual. Marcelo, como é que você pretende incentivar, agora falando de empreendedorismo e geração de emprego e renda na região, e como deve ser a sua relação com as entidades de classe? Nós temos a SIG, a AMP e a CDL. Eu sempre enxerguei, Alan, que as entidades de classe, elas sempre foram, né, e tem que ser uma parceira do município, representando cada um a sua classe, né, a sua diretoria, que representa toda a sua classe, seja AMP, a SIG, CDL, Rotary, Lions, né, enfim. Tem tudo, né? Tudo. Todos eles representam um segmento da sociedade importante e que quando fazem esse trabalho, como as últimas gestões das entidades vêm fazendo, é muito bom. É muito bom. Tanto é que esse trabalho da Capital Nacional da Moda Infantil foi capitaneada pela SIG, pela AMP, pelo CDL, pelo Poder Executivo, né? Todos eles hermanados aqui em prol a esse título, né, que representa muito mais do que apenas um título, né? Então a minha relação tem que ser assim, ela deve ser assim, como está sendo, sempre foi, de muita sinceridade e amistosidade com as entidades, querendo trabalhar em conjunto, e é importante essa sinergia. E aí, sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico, é o que a gente está fazendo agora com relação a esses últimos anos da cidade, né? A cidade se abriu
não só para a região, mas para todo o Brasil, para todo, né, enfim, principalmente aqui para Santa Catarina. Sim. Hoje Gaspar recebe um número elevado de consultas, pelo menos consultas, para empresas se instalarem em Gaspar. Eu comento que a duplicação da 470 e as duas SCs que cortam o nosso município, elas trazem um progresso muito grande. E aí qual é o dever de casa do prefeito? O que a gente está fazendo? E a gente já vem fazendo. O anel de contorno é um dever de casa, né? Então não é só sobre o ponto de vista de mobilidade urbana, principalmente também para o desenvolvimento econômico daquela região. Então, se tu pegar ali, Alan, se a gente pegar os binários que foram feitos, Sim. né, vamos pegar o binário do 7 de setembro, aonde não passava o comércio do bairro, hoje está passando. Sim. E assim acontece também no Gaspar Mirim, na Rua São Bento, aonde passou o asfalto, né, tendo aquela rota econômica, hoje tem uma série de galpões e empresas. Eu pego o Belchora, onde eu passo todo dia. A Segala está fazendo praticamente um outro parque fabril do lado dela. Sim. Ao lado vem a Heinz, né, que é aquela marca da maionese, ketchup, Sim. né, com um galpão enorme. Né, a Color Química se instalando na Vidal Flávio Dias, Autona, enfim. E a prefeitura ela precisa facilitar. O que o empreendedor quer, o empresário quer, é o que a gente não atrapalhe, que o poder público não atrapalhe, e sim facilite. Já está ótimo. Já está ótimo quem é aquele... Muita ajuda quem pouco atrapalha, né? Pô. E muitas vezes, por exemplo, principalmente planejamento e meio ambiente, são lugares que pegam muito forte a questão de quem quer empreender, quem quer construir, quem quer lotear, né? E a gente precisa facilitar isso, a gente precisa flexibilizar para poder ganhar tempo. Nós perdemos algumas empresas importantes aqui do Vale Europeu, principalmente aqui a MAVE, né? Que é a associação aqui do Alto Vale, de empresas que vinham com container da China, por exemplo, que subiam até Rio do Sul para depois voltar para o porto. E a gente perdeu porque a burocracia hoje do poder público, não só de Gaspar, mas né, em geral, acaba impedindo o progresso de muita coisa. Então eu quero facilitar isso, eu quero facilitar, quero agilizar e ter esse contato junto, como a gente sempre teve, né? Isso já é uma característica desde o governo do Kleber com relação às entidades, de muita parceria e olho no olho. Você está na política há 12 anos praticamente, você foi vereador, e foi duas vezes candidato a prefeito. Uma vez candidato a prefeito. Eu fui vereador em 2012, 2018 deputado federal, 2016 candidato a prefeito, 2020 aí vice-prefeito e 22 deputado estadual. Esse currículo, Marcelo, com relação a essa história que você construiu e constrói, me faz pensar numa pergunta. Você está pronto para ser o prefeito de Gaspar? Alan, só Deus sabe o quanto eu me preparei. E não me preparei só nesses 12 anos de vida pública, eu me preparei antes, né? Na verdade, eu sempre comento que a nossa vida, na verdade, sempre é uma colheita, né, Alan? A gente colhe aquilo que é plantado, né? E graças a Deus, assim, na minha história pessoal, né? E aí que ela envolve o profissional, envolve o político, que ela é uma só, eu não sou dois Marcelos, né? Ela sempre foi de muita coerência, de muita franqueza. Tu me conhece, né? Há quanto tempo? A nossa relação sempre foi assim. 9 anos. E assim é com meus amigos, assim é com a minha família e assim é com a política principalmente, né? Eu sempre falo que é um privilégio poder estar nessa condição. Todos aqueles que querem se colocar à disposição, é um privilégio poder ser vereador, secretário municipal, dirigente partidário que seja, mas principalmente aquele que tem mandato, né? É um privilégio porque Alan, eu não tinha requisito para estar hoje aqui contigo. Não tinha. Ia ser um cara do comércio, né? Mas a minha preparação, então, vem desde a minha casa, desde da educação que eu tive dos meus pais, dos meus avós, que tem uma influência muito grande na minha vida. Minha avó e meu avô materno, né? Os meus avós paternos, eu tive uma influência, mas um pouco menor. E aí na faculdade de Direito, que foi onde despertou tudo isso. Eu entrei na faculdade porque achei que ia ser gerente de loja a vida inteira. Eu vim do comércio, né? Minha mãe era do comércio e eu fui influenciado por ela. Eu levei um carteiraço quando eu trabalhava de gerente no shopping de um juiz, e aí aquilo me deixou tão indignado que eu pensei, eu vou fazer direito não para devolver o carteiraço, mas sim para poder pelo menos entender o mundo jurídico dentro do comércio, né?
Quem era esse juiz? Vamos dar o nome já vamos perseguir. Eu contei essa É história. brincadeira, hein? O jurídico desse país está cada vez mais, ó. Mas sabe que depois eu contei pra ele essa história e agradeci ele, porque foi através dele que me tu tirou. conhece ele. Sim, claro. Tu te mexeu com a zona de conforto do homem e ele saiu de vendedor para vice-prefeito, futuro, quem sabe, prefeito dessa É cidade. isso aí. E aí veio a minha preparação, só que já num primeiro momento eu tive aula de teoria geral do Estado com o professor Roberto Diniz Salti. Vale a pena O trazer ele Salles, aqui. pô, claro, conheço. Já trouxe ele? Claro, não, já conversei com ele. Um querido, Salles. né? Não sei se hoje ele está Eu divulgando. trabalhei com ele na Unicesumar. Isso, e ele que foi minha grande inspiração dentro da faculdade. E aí, na sequência, eu me formei, eu me pós-graduei, né, trabalhei dentro do governo do estado em algumas oportunidades, trabalhei como controlador interno da prefeitura de Blumenau, com uma grande prefeitura, me elegi vereador, e aí depois saí nas candidaturas. Então, me sinto extremamente preparado, lapidado. Eu tive a oportunidade, que são poucas pessoas que têm a oportunidade que eu tive, de estar dentro de um governo municipal, ao lado do chefe do executivo, aprendendo por A mais B aonde investir, qual botão apertar, qual corredor percorrer, quais os relacionamentos que tem que ter dentro do ambiente público. Lá em Brasília, qual é a porta que bate? Aqui em Florianópolis, qual é a porta que bate? Aqui dentro de casa, qual é o dever de casa que o prefeito tem que fazer? Então, olha, eu estou extremamente preparado e, assim, com todo respeito aos meus futuros concorrentes, né, pré-candidatos hoje, vocês terão a minha melhor versão. Eu estou preparado. Qual idade, Marcelo, tu tá? 43. Jovem com 43 anos, cheio de 43 desafio agora. pela frente. Marcelo, vamos pro segundo bloco? Bora. Tá gostando do papo? Boa. Eu tô adorando. Demorei pra aquecer, espero- parece, mas agora aqueci. É, né? Agora já deu uma... Eu estou comemorando 1000 entrevistas aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje com presença ilustre, Marcelo Brick. Mandar um abraço pro Giovano Borges. Giovano Borges, nosso amigo. O Giovano foi Foi o primeiro? o vídeo número 1. E hoje o Marcelo Aí, ó. é o vídeo 1000. Não saia daí, já voltamos. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional, comemorando a entrevista de número 1000, aqui com o nosso vice-prefeito da cidade de Gaspar e atual pré-candidato ao executivo neste ano, que é um ano eleitoral onde os gasparenses irão até as urnas para escolher o seu próximo gestor em 2025. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de você estar aqui conosco e a gente vai começar o segundo bloco com o quadro Segredos Revelados. Esses temas aqui, eles só aumentaram, tá? É tipo, como é que é? Aquele do Faustão, como é que era? Tu lembra da pegadinha de valor? Arquivo confidencial. É, mais ou menos isso, mas tinha também... Ai, meu Deus, eu tinha um quadro que eu fiz contigo, inclusive, lá em O 2020. ping-pong lá, o bate-bola? É, o bate-bola. Lembra? Rapidinha de valor. Isso. Aí isso aqui é um pouquinho diferente, porque você vai discorrer um pouco mais rápido, mais detalhado com relação aos temas. Tira um aí e eu vou ler. Vamos ver o que vai aparecer pro Marcelo aqui. Segredos revelados com Marcelo Brick. Qual bicho você seria? Qual bicho que eu seria? Me estima muito o leão, Alan. Eu gosto muito do leão, assim, da figura do leão, da imponência dele. Tem toda uma questão espiritual também, né, com o leão de Judá. E se fosse para escolher um animal, acho que escolheria ser um leão. Um leão, tira mais um. Vamos fazer 3 rodadas. Se a gente se apaixonar aqui pelo tema, a gente faz mais. Vamos ver o que caiu aqui pro Marcelo no quadro Segredos Revelados. Qual é a sua rede social preferida, cara? Minha rede social preferida? Olha, a rede social preferida é o olho no olho, na verdade, né? Isso aqui, ó. É o cinestésico. Eu acho Mas que você é bem blogueirinho. eu acho que as redes sociais, elas ajudam muito. Principalmente para quem quer fazer negócio, network, né? O mundo, já falávamos o nosso Chacrinha, né? Saudoso Chacrinha, quem não se comunica não se trombica. Mas eu sou ainda amante da sala da nossa casa, as poltronas estarem viradas de frente uma para outra e não para televisão, né? Entendi. Mas se fosse para escolher uma rede social, então vamos lá, eu escolheria, eu acho que o Instagram hoje é o grande... O Instagram que tá entregando Ainda tá, né? bastante. Ainda tá, né? Ainda tá. Tu pegou o Orkut? Pegasse? Peguei, porra. Eu conheci a Josi no Orkut. Tu vê? A gente se conheceu pela internet. Tira mais um aí, bonito. Eu aqui pensando aqui em fazer uma pergunta para ti dessa. Já pode fazer essa pergunta. Vamos fazer isso daí já.
Não, ia te perguntar, porque eu também usei o Orkut pra minha eleição de 2012. Eu tô ligado. Fazer um depoimento pessoal pra cada 5 mil amigos, lembra? Era um número máximo de 5 mil. Disparava como se fosse uma transmissão. Não. Não era assim. É o contrário, é isso que eu tô dizendo. Fazia um Individual, individual, verdade. Todo dia até 2, 3 horas da manhã fazendo depoimento pessoal ali. Olha, Alan, tudo bem? Sou Marcelo, candidato a vereador. Mas isso te rendeu a maior votação daquela eleição. Foi. A minha avó que brigava comigo porque nosso quarto era grudado, né? Eu morava com ela na época. E era de madeira a casa, né? Então nós escutávamos barulhinho, blim. Pois é, né? Vai dormir, rapaz, ela falava. Ô Marcelo, o próximo Bora. é o seguinte. Você acredita em alienígenas, cara? Olha... Seja sincero, que eu sei que tu já viu lá pelo lado do Belchior, deve ter um monte. Assim, ó, honestamente, eu acredito que nesse universo, que nem é o universo que é tratado mais, né? Poliverso, né? Porque são várias e várias galáxias. Eu acho impossível de estar só nós aqui, né? A gente ser o único ser vivo, racional nesse ambiente, né? Nunca vi um, né? Nunca vi nem perto de um, né? O máximo que eu vi, às vezes, é que a estrela cadente, a gente faz o pedido, né? Mas não duvido que exista vida inteligente em outro... Show! Tira mais um. Eu gostei da brincadeira aqui com o Marcelo. Balança, mexe bem aí o saco. Não, saco não, vida. Se você pudesse falar com o falecido, cara. quem seria, cara? Só com um? Eu sei que você já passou por alguns traumas com relação à família, né? Foi teu tio, tua avó, né? Meus pais, né? Teus pais. Escolhe um aí, cara. Eu, se estivesse no teu lugar, falaria com meu pai. Eu tenho muita saudade da minha mãe. Porra. Qual foi a lição que ela te deixou? Cara, eu agradeço ela todos os dias. Não só ela, né? Porque eu tenho muita saudade dela. Mas a minha mãe... Toma um olhinho d'água aí, Marcelo. A gente está conversando com o Marcelo Brick, ele está participando do quadro Segredos Revelados. E se ele tivesse que falar com o falecido, seria a mãe dele. Embora eu perdi minha avó agora... Recente. Ano passado, né? Cara, eu tinha as minhas duas avós. Eu tinha orgulho de dizer que eu tinha minhas duas avós vivas, né? E no menos de um ano eu perdi as duas, cara. E a minha avó que me criou, né, no ano passado, assim, a gente tem uma relação umbilical, né? Eu sinto muita presença dela, assim, né, em tudo. Mas eu tenho muita saudade da minha mãe, porque eu perdi minha mãe, ela 24 anos atrás, 23 anos atrás. Ela tinha 43 anos, cara. Era muito jovem, né? E eu lembro que um dia ela falou pra mim assim, vamos comprar um guarda-roupa, olha só, isso... E aí eu falei, mas como que eu vou comprar um guarda-roupa se eu não tenho dinheiro, né? Daí ela assim, não, mas... então. Aí, meu guarda-roupa era muito velho, né? Era o mesmo de quando eu era da idade dos teus meninos pequenininhos ali, do teu menino pequeno, do Henrique. O Henrique, né? E aí, eu lembro como se fosse hoje, assim, que daí eu fui aqui numa loja que é onde é hoje o Lojão do Povo ali. Sim. Naquela região ali, não sei qual era a loja, né? E eu parcelei o meu guarda-roupa. E eu cheguei em casa todo feliz, porque eu não tinha dinheiro e consegui comprar um guarda-roupa. E aí ela falou algo assim, né? Não é bom comprar o que a gente quer? Então, dê valor ao teu trabalho, dê valor a essas coisas, porque eu, quando tinha a tua idade, eu já tinha um terreno, eu já tinha um telefone. Na época o telefone era caro, né? Linha fixa. Isso. Então, cara, minha mãe deixou muita saudade, mas me deixou, assim, muitas lições de prática, né? De empreendedorismo. Ela era uma mulher que foi gerente de loja, gerente do supermercado César, que nós tínhamos aqui em Gaspar, e ela era muito comercial, extremamente... eu até falo que se eu sou político hoje, de repente... É por conta tem dela, essa né? veia dela, do contato com o povo. Mas era isso. É por isso que eu sempre falo que um bom político, ele é um bom vendedor, um bom gerente de loja, um bom comerciante, porque tem esse relacionamento interpessoal com facilidade. A minha mãe tinha muito isso, eu acho que eu herdei um pouco isso dela, né? E fico muito feliz quando as pessoas falam que o meu sorriso lembra muito ela. Mas, enfim, né? Se pudesse voltar um pouquinho aí e tentar conversar com ela, eu acho que seria muito legal. Tira mais um, quadro Segredos Revelados com Marcelo Brick, exclusivo aqui no estúdio do Valor Entrevista. Vamos para mais um aqui, olha só. Marcelo,
qual é a sua comida favorita, cara? Comida favorita? Bom, sabe que eu sei que você gosta de comer, cara. Mas eu tenho, graças a Deus, eu consigo o feijão com arroz, uma Já carne. satisfaz. Exato, Churrasco de igreja. Churrasco de igreja, né, cara? Rapaz, mas um prato preferido assim. Ó, você que tá aí assistindo a entrevista, já fica ligado, porque vai começar a campanha, ele vai rodar aí o município. Então, dependendo do que ele dizer aqui, quando ele chegar na tua casa, já deixa a mesa pronta. Honestamente, eu gosto do básico ali. Feijãozinho com arroz. Não, arroz. Deixa eu falar uma que falando da minha mãe agora. A minha mãe pegou um hábito do meu avô e que eu peguei da minha mãe, né? Então veio de herança. Que é o pirão branco com linguiça assada, né? Assada num braseirinho ali, com molhinho de pimenta. Muito embora eu não sou muito da pimenta, né? Mas para manter o prato tradicional da família, é o pirão branco. Que legal. Pirão branco. Aquela linguiça que lá dava um perfume na casa inteira. E de novo, eu fui criado, minha mãe era separada do meu pai, eu fui criado pelos meus avós. Minha mãe trabalhava das 7 da manhã até as 10 da noite no mercado. Então eu era pequeno, estudava aqui no Jardim das Freiras, né? Não era nem Madre, era o Jardim São José. E até os 8 anos, praticamente, eu tenho essa memória de infância. Então, todo dia era pirão de feijão ao meio-dia, que o meu avô comia com uma carne, enfim, né? E à noite era o pirão branco. E aí eu acompanhava ele nos dois. Então, pirão branco com linguiça assada. Ano eleitoral, já fica ligado nessa receita aí para receber o Marcelo Brick na sua residência. Marcelo, vamos voltar para nossa pauta. Pessoal, fechamos aqui o quadro Segredos Revelados com Marcelo Brick e estamos voltando agora para a nossa pauta. Voltando para o nosso papo com o Marcelo, a pergunta seguinte é: qual é a sua opinião sobre a preservação ambiental e desenvolvimento sustentável de Gaspar? Alan, hoje não se fala nada em tu empreender no país sem passar pelos órgãos ambientais competentes, né? Qualquer tipo de exploração comercial, enfim, né? Tem que ter o aval deles, né? E a gente trabalha essa temática muito dentro das escolas, né? Então hoje a Ervino Venturi, por exemplo, tem um trabalho de compostagem que eles reciclam, eles plantam, eles colhem a verdura que eles utilizam lá, que eles comem, né, na hora do lanche, do almoço, é produzida por eles. Fizeram um trabalho muito bonito agora ali na rua Arthur Poff. Inclusive teve uns vândalos ali que foram lá e arrancaram os pezinhos lá que eles plantaram, mas eles plantaram as plantinhas lá, os pés de árvores, com a serragem, compostagem, tudo feita pela escola ali. Então, nós trabalhamos isso de maneira muito forte, né? Nós adquirimos agora, né? Eu acho que até depois vai ser objeto também de pergunta, né? Bocas de lobo inteligentes para colocar em alguns locais já para fazer esse teste, já começar essa temática, né, da educação ambiental, mas é algo que a gente precisa preservar. Naturalmente que não dá para travar também o desenvolvimento de uma sociedade por questões, porque nós moramos num ambiente em que tem muito rios, córregos, né, e não dá para aplicar a mesma legislação que se aplica lá no norte do país aqui, né, porque são Brasis diferentes, né, e o que a gente precisa fazer é aplicar a legislação de maneira coerente, que proteja o meio ambiente, mas também que a cidade ela cresça, né? Claro. Vamos pegar Balneário Camboriú, né? Uma cidade litorânea, está virando aí a Dubai brasileira, como eles estão se intitulando, e de fato um baita case de sucesso aí para o Brasil, mas que tem um mar do tamanho que se constrói, né? Mas a educação ambiental dentro das escolas, de maneira forte, né? Para a gente criar essa educação para frente, né? Nossa, e também dentro da prefeitura, os empreendimentos que virão, a gente poder também, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente, mas também abrir a cidade para o desenvolvimento. Você sabe que você tem um desafio grande hoje como vice-prefeito, e caso o povo te escolha como prefeito dessa cidade, que é envolver a comunidade nas decisões e projetos da prefeitura. Como é que vai ser essa conexão com o povo gasparense? Porque a gente ouve falar muito de transparência e de proximidade da classe política com a classe empresarial e com a comunidade em geral. Como é que tu pretende fazer esse trabalho, Marcelo? Alan, esse é um grande desafio que a política vive hoje, né? Não só... Eu falo por mim, né? Eu peguei uma transição, na verdade, né? Quando eu me elegi em 2012,
A gente estava naquele movimento Vem Pra Rua, Sim. o Brasil acordou, e eu tive o privilégio de ser o primeiro político aqui da cidade, não sei se você vai te recordar disso. Em 2013 a gente fez a primeira mobilização aqui, Vem Pra Rua, né, fora isso, fora aquilo, né? E foi muito bacana, assim. Só que a gente pegou um processo político agora em que a classe política, principalmente da esfera nacional, ela fez com que as pessoas perdessem, né, a credibilidade no agente público. Né? Antigamente nós tínhamos, né, o advogado como, né, uma pessoa íntegra, né, que inclusive o advogado tinha que ter bigode, né? Isso na época dos meus pais, avós. E o político da mesma forma. Daí vinha a expressão no fio No fio do bigode, é isso aí. E o político também. Pô, a gente recebia um político em casa, era receber uma grande autoridade. E hoje, infelizmente, está tudo distorcido. Eu sempre tive um trabalho muito forte comunitário. Né? Graças a Deus, eu sempre falo assim, eu não sou político. Eu estou na política, eu sou o Marcelo, que na política é igual, e lá na minha casa, da mesma forma. Né? Com meus amigos da mesma forma, com a minha família da mesma forma. Eu não sou duas pessoas, eu não consigo ser, né? E não você também nunca. Tanto é que o meu telefone pessoal, esse que eu uso, é o mesmo de 20 anos atrás. Não tem outro número. As pessoas querem me encontrar naquele telefone e eu que respondo. Sim. Inclusive no Instagram, muitas vezes sou eu que respondo também. Mas esse é o desafio hoje nosso. Mas é o quê? Através de seriedade mesmo. E é o que eu tento passar. E a grande dificuldade que hoje, nesse momento em que a gente vive político, o mal político, o bom político, eles estão... A gente não consegue mais diferenciar. Sim. Então o grande desafio, eu penso, que é aproximar a política das pessoas. Eu vou fazer um parênteses aqui. A Giza, minha mulher, que tu conhece, ela chegou para mim e falou assim, tu já percebesse que tu tens um público infantil muito fiel a ti? Sim. E eu não tinha percebido isso. Não sei se é através das redes ou se é o trabalho que eu faço dentro das escolas, mas existe. Né? A prova é que eu estava nos eventos aqui do município na Arena Montiuso e várias crianças e os pais que eu não conheço, eu fui obrigado a trazer aqui porque ela queria te dar um abraço. E a Giza falou assim, já percebesse que de repente uma das tuas missões nesse meio político é influenciar essa molecada aí, essa base, a olhar a política de maneira diferente? E eu, quem sabe? Então eu tento nas minhas atitudes, na minha coerência, né? Eu sei que é um meio difícil, muitas vezes aquela headline, como diz o Pablo Marçal, né? A pessoa só lê aquilo e acha que aquilo ali é o contexto e a verdade. Só o título. E não é. Tem que aprofundar, tem que saber. Ninguém está de sacanagem. Eu acho que ninguém acorda de manhã para ir trabalhar, ou vir para a prefeitura, ou vir para o seu ambiente de trabalho, querendo fazer sacanagem com outros. Se tiver, e tem, né, isso aí é coisa de mau caráter. Graças a Deus não é comigo. Mas acho que o desafio é isso aí. Eu vou aproximar, fazendo o que eu faço, porta aberta, diálogo, olho no olho. Perfeito. Como é que você vê o papel da cultura e do esporte na construção de uma cidade mais vibrante? E aproveitando que você está falando dessa proximidade, vibrante e unida, porque meus filhos precisam de esporte, meus filhos precisam de cultura e assim é os filhos de muitos dos gasparenses. Alan, eu sou fruto do esporte. Pergunta boa, hein, Marcelo? Boa, excelente. Excelente porque me permite falar do que eu passei, né? Do que eu passei. Eu sou fruto de escola. Você jogava basquete, né, cara? Olha, eu joguei, eu fui muita coisa, né, assim, né, no meio do esporte, mas... Não foi bom em nada, né, Marcelo? Nada. Mas assim, não passava vergonha também, né? Mas no basquete, por exemplo, eu fui aluno dos jogos escolares, e dos jogos escolares, na época, o treinador me convidou para jogar no Gasparense, como mirim, e ele falou assim, se tu bater no aro, tu vai jogar comigo. E eu não conseguia bater, muito embora eu tenha 1,85, mas o aro tem 3,5. Pois é. Né? E no final, né, da minha carreira eu tenho o orgulho de dizer pro meu filho, né, que está agora no vôlei ali na EG, o teu pai passava os 2 cotovelos do aro. Né? Eu era o reboteiro. Sério? Eu era o Dennis Rodman do Chicago Bulls. Sério, cara? Eu era reboteiro, cara. O meu negócio era na força. Que massa. Mas eu joguei, Alan, dos meus 9, um pouco mais ali, meus 11 até os 17, e eu trabalhando e ainda conseguindo jogar, não treinar mais, porque nem não dava tempo, né? Mas eu sou fruto do esporte, e eu sei o quanto o esporte ajuda, melhora na vida de uma criança, de um adolescente. Ele tira das drogas. Porque o atleta, e eu me considero ainda hoje atleta, o atleta não é só na hora de treinar. É no dormir, é no comer, no se alimentar, nas suas relações. Eu não vejo filme de terror há anos.
Eu não bebo, nunca bebi, né? Muito embora fizeram um vídeo um tempo atrás aí distorcendo, dizendo que eu estava bêbado, mas eu nunca bebi. Não tenho o hábito da bebida, nunca fumei, não fumo. E falo isso para os meus amigos e pessoas que, vou tomar aquele pendrive agora, né? Não faz. Abre porteira para outras coisas ruins. Então eu sou um atleta hoje com 43 anos. Né, durmo bem, como bem, né, me alimento bem, né, pratico esporte, tenho uma mentalidade boa, né, tenho uma mentalidade de vitória, de aquele guerreiro, né, e o social, a cultura. Sabe que existe um estudo, se eu não me engano, da Universidade do Rio de Janeiro, se eu não me engano, eu li agora faz pouco tempo até, de que a cultura dentro da pessoa, e aí não é só das nossas crianças e adolescentes, mas da pessoa, ela consegue um ganho cognitivo muito maior do que aquele que não tem a cultura. Então, tanto é que a gente trabalha fortemente aqui na nossa cidade. Qual é a cultura nossa? O que a gente precisa defender? Por que a gente montou um arquivo histórico? As pessoas não sabem, mas quando eu fui presidente da Câmara de Vereadores em 2014, eu montei o memorial que tem lá dentro. Nós tínhamos, era algo muito simples, era menos que a tua sala aqui, Alan. Era uma mesa, um telefone, uma cadeira do primeiro presidente, o telefone do presidente na época. E eu montei, tá lá. O Melato, inclusive, esses dias fez uma publicação. Né? A ideia, né, de montar mesmo, como a gente montou, foi minha, com muito orgulho. Por quê? Porque aquele que não conhece a sua história, né, tá fadado a repeti-la de uma maneira contrária. Então eu sou um amante da cultura, da boa música, dos bons filmes, né, daquilo, enfim, tudo que envolve, que tira, né, a criança, principalmente, o adolescente, da sua zona de conforto, que traz novas habilidades. Por exemplo, quando eu fui candidato a vereador, eu fiz um curso de teatro. Mas para quê? Porque eu queria ser ator? Claro que não. Para me ajudar na desenvoltura. Comunicação. Na comunicação, né? Me ajudou nos meus relacionamentos. Eu montei um escritório de advocacia e os meus clientes, a maioria, ou quase todos, eram através das minhas habilidades interpessoais. Né? Então são duas matérias, dois polos que hoje em dia a prefeitura trabalha muito. O esporte, nunca se investiu tanto no esporte, Alan. É no vôlei, é no basquete, é no tupi, é nas lutas, na dança. A gente investiu nos esportes individuais, mountain bike, a corrida de aventura. O que a prefeitura ajudou na inscrição, na passagem aérea, inclusive internacionais, nunca se investiu tanto. O Bolsa Atleta hoje, nós temos o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico, que alunos, atletas de alto rendimento, estão hoje medalhando, conquistando medalhas por Gaspar, por conta do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. Fora o Paradesporto também, que é um projeto lindo. Exatamente. Pessoal, Marcelo Brick, exclusivo aqui no estúdio do Valor Entrevista, nisto que eu estou chamando de sabatina, então estão todos convidados ali, quem é pré-candidato ao executivo da cidade. E hoje também, um momento especial, nós estamos comemorando o vídeo de número 1000, e aqui ao meu lado, Marcelo Brick, nosso vice-prefeito da cidade de Gaspar, nesta semana especial aqui para o trabalho. A gente vai para o nosso terceiro e último bloco, e neste bloco nós vamos responder as perguntas dos nossos internautas. E tem de tudo. Antes da gente ir para o bloco, eu quero já deixar aqui avisado que eu agradeço muito todas as perguntas que chegaram para o Marcelo e também que fiz um filtro porque chegaram perguntas de todos os tipos e de todas as maneiras. E lógico que o nosso trabalho aqui não é colocar ninguém na parede, pelo contrário, é poder contar a história de uma forma inteligente. Nós não vamos fazer uso de perguntas, eu vou até dizer que desrespeitosas com os nossos amigos e entrevistados aqui no Valor Entrevista. Vamos para o terceiro bloco? Bora. Vamos nessa? Para você que está aí do outro lado, muito obrigado, não sai daí, já voltamos. Voltando para o terceiro e último bloco, com este papo maravilhoso com o nosso vice-prefeito da cidade de Gaspar, Marcelo Brick, e também pré-candidato ao executivo nessa união de MDB, PP, PSD. É isso, né? Então, muito obrigado para você que mandou perguntas ali pelo Instagram, e agora a gente vai para essas perguntas dos internautas. Marcelo, como eu comentei, são perguntas polêmicas, por conta dos fatos que já aconteceram aqui no nosso município. A gente vai começar
te perguntando sobre os áudios. E aí eu vou citar o nome tanto do Jean quanto do Jorge, porque são nomes públicos, estão aí na mídia. Inclusive, estendo aqui o convite, se eles tiverem algo a dizer à comunidade de Gaspar, é só estar aqui com a gente no Valor Entrevista. O que que você pensa a respeito desses áudios? Olha, Alan, eu não tenho compromisso com o erro, não tenho compromisso com a mentira. Se tiver algo, e se alguém souber de algo, por favor, Ministério Público, ouvidoria, né? O grande problema hoje, não só da cidade, mas como do Brasil inteiro, é que se cria, né, narrativas factoides e não se comprova nada, né? Então, com relação aos áudios envolvendo o Jorge Pereira e o Jean, foi aberta uma CPI, né, na Câmara de Vereadores, onde chamaram, inclusive, ambos, né, para fazer depoimento, e que ali, comprovadamente, né, se percebeu, pelo menos a perícia, né, que tinha cortes, né, que tinha edições, né. Eu acho isso de uma covardia, Alan, porque se a gente quer melhorar a política do Brasil, a gente tem que não pode tratar com leviandade. Então hoje, eu não sei se tu tá gravando, né? Não sei se tu estás gravando. Sim. E aí tu corta aqui, corta ali, monta aqui e faz uma história. E hoje, eu sou tu também, a gente agora está nessa época do WhatsApp, que não precisa mais se ligar para a pessoa, em que a gente manda muito áudio. E eu mando áudio para minha família, para os meus amigos, para os secretários. Sim. Se tu pega um trecho daqui, corta com lá, corta com aqui, faz um Frankenstein, o que vai sair disso aí? Então, naquele momento ali, não houve processo, não houve comprovação, lançaram, né, esses áudios. Até hoje, quem que lançou, eu não sei quem lançou. Ô Marcelo, eu preciso te interromper com relação ao afastamento do Jorge. Porque foi a posição que o Kleber tomou. Ele afastou. Eu acho que, se eu não me engano, o Jorge pediu para sair, né, naquele momento, né? Não foi o Kleber que afastou, né? O Jean, naquele momento, não estava no governo, né? E o Jorge pediu para se afastar, imagino, até para poder... Né, deve ter sido uma turbulência na vida dele, né? Ameaçar a família dele, ameaçar o filho, a esposa... Então, como eu falei, é algo covarde, E se eu não gosto, Alan, eu não detesto injustiça e principalmente covardia de gente que se esconde atrás da internet para fazer sacanagem, não só com a vida política, mas com pessoas famosas, com empresários. Então vamos lá, para resumir. Contas aprovadas, todas as contas do Kleber aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Câmara de Vereadores. 13 vereadores aprovaram pelas contas. Então, ou seja, se tiver sacanagem, tem que ter sacanagem ali. Segundo, como eu falei, a própria CPI que chama ambos, tanto o Jorge quanto o Jean, não comprovou nada. O que comprovou, aliás, comprovou que eram áudios editados. Manipulados. Foi isso que está lá a perícia, tanto é que foi arquivado. Então, da minha parte, se tem algo que apareça, né, até hoje não apareceu nada, e se aparecer, vai ser punido, vai ser cortado da carne se for preciso, mas até entre a justiça e o injusto, eu vou ser justo com aquilo que está apresentado. Uma outra pergunta que veio, está respondido aí a respeito dos áudios, obrigado para você que mandou a pergunta. Uma outra pergunta que veio dos nossos internautas é com relação ao teu relacionamento com o Kleber Vandal. Perfeito. Vocês tiveram, de certa forma, algum embate, ficaram afastados, depois reconciliaram. Como é que está hoje esse relacionamento com o prefeito Kleber? Primeiro, ela, 2 leões, 2 líderes. A gente não pensa igual, porque se pensasse igual não precisaria nem ter união, né? A gente pensa igual, diferente, a gente discute, né? Enfim, questão política que houve naquele momento ali, houve uma ruptura, né? O Kleber, ele era para ser o deputado na nossa cidade, eu sempre falo isso, aonde quer que eu vá, e falo para ele isso. Acho que a cidade perdeu uma oportunidade de ouro de ter um deputado nosso, né? A gente apoia deputado de fora, né? O deputado de fora vai pensar na cidade dele, não vai pensar na nossa. Né? O recurso que o deputado A, B ou C da nossa região ele vai levar aonde? Para a cidade dele, é óbvio. Eu, quando fui candidato a deputado, eu falei isso, eu vou trazer para cá, não vou trazer para lá. Sim. E naquele momento houve uma ruptura e por uma pressão, digamos assim, não é uma pressão, mas existia uma ânsia
de ter um substituto para o Kleber. Né? E eu acho que pela falta de tempo que teve, de falar também, de chegar aqui, Kleber, senta aqui, tu não vai, não vou, então acho que eu posso ir, tenho teu apoio, faltou um pouco disso também, Alan. Tá. E ali eu fui candidato e ali teve um rompimento. Passado o período da pós-eleição, com muita maturidade, e eu acho que tem que ter a maturidade, só não erra quem não tem opinião, e eu tenho opinião, e se eu tiver errado, eu peço desculpa e volto atrás. Assim como o Kleber também tem opinião, pediu desculpa, voltou atrás. As esposas têm um papel fundamental nisso, tanto a Leila quanto a Giza, e a Giza me cobrava em casa, tu não falasse ainda com o Kleber? Pois é, eu tô um pouco assim, fala, tu tem que falar com ele, assim como a Leila fez isso com o Kleber. E a gente, de maneira madura, entendeu que a cidade é muito maior do que o meu ego ou o ego dele, e a gente se reconciliou e, graças a Deus, quem ganha com isso sou eu, naturalmente, é ele, né? Duas pessoas, dois líderes jovens ainda que tem uma caminhada pela frente e principalmente a cidade, que depende da gente. É isso. Então tá respondido com relação ao relacionamento de Marcelo Brick e Kleber Vandal. Dentro da família, né? Deu treta. Mas eu fico, as pessoas criam uma polêmica, né? Mas dentro da família, pô. Irmão com irmão. Às vezes ali tem as suas desavenças. Relacionamento também. Imagina na política, que a gente tem aí uma série de desafios, a gente briga muito ainda. Que bom, né? Que bom. Se for para acertar, tem que acertar o rumo dessa cidade, a gente tem que discutir sim, debater sim. É isso aí, com maturidade né, e com educação acima de tudo. Marcelo, chegou uma outra pergunta com relação aos votos da direita. Né? O pessoal perguntou o seguinte, o que ele pensa a respeito de estar dividindo os votos da direita e fortalecendo a esquerda no município de Gaspar? Eu tenho aproximadamente ali 12 anos, né, de mandato, né? Eu boto ali que o meu envolvimento começou em 2010, 2009, né? Então, vou botar aí que daria quase 15 anos total, digamos assim, partidariamente falando. Quem sempre esteve do outro lado da calçada com relação à esquerda éramos nós, somos nós. Né? A gente nunca teve... Né? E eu quero deixar claro aqui, respeito todos, prefeito Celso Zucchi, prefeito Adilson Schmidt, todos, vereadores da base do PT, da base do PQP, de qualquer, respeito a todos, acho que todo mundo está munido do melhor sentimento público em prol da sua cidade. Agora, no campo das ideias e da ideologia, existem às vezes diferenças e é natural, está tudo certo, a democracia é isso. Agora, não de forma covarde, como tem gente hoje utilizando as redes para denegrir todo mundo, né? E a gente sabe quem que é. Quem está dividindo, de repente, não seja eu. É quem está chegando agora para dividir. Eu já tenho me posicionado há muito tempo que eu sou candidato a prefeito. Eu só não fui candidato em 2020, Alan, porque a cidade está passando por um momento que eu acho que, não sei se a gente passará novamente, que é o quê? Uma tal da pandemia, que tu não sabe se é para passar no pão, se é para comer, se é para olhar, o que é pandemia. A gente nunca passou por isso. E naquele momento eu senti a necessidade de recuar, até porque assim, cheguei em casa um dia, a Giza falou para mim assim, falei, Giza, eu sou candidato a prefeito, já venho trabalhando desde 2016, só que existe todo um grupo que vem pedindo para fazer um trabalho junto com o Kleber. O que tu acha? E aí ela, se alguém tem que ceder, Marcelo, não é o Kleber, é tu. Quem está fora é tu, não é ele. E hoje a cidade está muito bem. E estava muito bem e está muito bem. A gente teve desafios agora no segundo mandato, que no primeiro de repente não teve. E aí eu senti, como um grande homem público que todos nós temos que ser, que alguém tem que recuar e eu recuei. E a gente fez essa composição. E foi uma composição vitoriosa, tanto é que 65% do eleitorado gasparense apoiou nós e a gente deu muita entrega. Então, quem está dividindo a esquerda hoje não sou eu. Perdão. Quem está dividindo hoje a direita com relação à esquerda não sou eu, é quem está chegando agora. Ô Marcelo, eu vou aproveitar que tu já tocou nesse assunto e dessa união com o Kleber e vou te fazer uma outra pergunta que veio do nosso internauta. Eu filtrei essa pergunta, lógico, mas ele pergunta o seguinte, você se vendeu para ser vice do prefeito Kleber? Essa pergunta, pessoal, eu fiz em 2020 e estou fazendo agora novamente. A Lente do Valor Entrevista é tua, esclarece isso de uma vez por todas. As pessoas que acompanham o teu excelente trabalho, elas têm que renovar as perguntas. Tem gente que fica trabalhando com o passado. Hoje a gente está em 2024, já mudou muita coisa.
E, de novo, Gaspar é diferente de 2016, que é diferente de 2020, que é diferente de 2024. Então, dá uma recapitulada aí e melhora um pouquinho a tua pergunta. Mas vamos lá, vou responder de novo. Grandiosidade. Quem sabe é isso que falte para essas pessoas. Grandiosidade nas suas escolhas, grandiosidade com a causa pública. E eu sempre vou tratar isso com muito zelo. Então, nunca me vendi, nunca vou me vender. Agora, eu sei enxergar quando o momento é meu e quando o momento não é meu. Naquele momento lá, o momento era de união. Sim. Estava morrendo quase 2.500 pessoas por dia. Como é que nós vamos fazer um embate político e ir para uma eleição para dividir? A gente tem que se unir. E naquele momento eu entendi que o meu papel era de ajudar e não de segregar. Foi por isso que eu fiz a escolha de vir de vice e que foi extremamente importante para o nosso município e principalmente para mim, que hoje eu chego em 2024 muito, mas muito, pode ter certeza, muito melhor que 2020. Então está respondido essa pergunta que veio dos nossos internautas. Agora, uma outra pergunta é com relação à dívida pública. Qual o seu planejamento para lidar com ela caso você tenha êxito nas eleições de 2024? Bom, primeiro para falar de dívida pública, é importante também, aquele que perguntou, né, entender um pouquinho de orçamento público, né? Hoje Gaspar arrecada e arrecada muito. A gente tem uma boa arrecadação. Essa arrecadação ela vem crescendo conforme os anos. Nós tivemos há pouco tempo, realmente pós a eleição ali, um pouquinho antes da eleição para cá, algumas medidas que foram tomadas e que prejudicou muito o município, né, com a arrecadação. Se arrecadava, mas se arrecadava bem abaixo do que se arrecadava antes. E aí é natural tu fazer escolhas, né? Eu vou investir aqui, eu vou investir ali. E foi isso que foi feito. Alguns ajustes. Hoje a prefeitura ela está sadia, há uma responsabilidade com a lei de responsabilidade fiscal, que o prefeito tem que cumprir uma série de exigências, né, porque senão a prefeitura, né, enfim, ele tem que chegar no final do ano agora, do mandato dele, dia 31 de dezembro, e está com as contas zeradas. E isso está. Então, o financiamento que foi pego, eu vi entrevista de outros candidatos dizendo que está endividada, que a prefeitura tomou não sei quanto de empréstimo. É que nem na nossa vida pessoal, a gente tem um poder de arrecadação e um poder, né, e isso analisado pelas instituições financeiras, de poder fazer alguns empréstimos, né? E vamos lá, só com a arrecadação do município tu não consegue fazer tudo que foi feito. Imagina, a gente investiu 40 milhões só nas escolas, fora o que foi construído, fora anel de contorno, fora no hospital que é investido ali praticamente, só na UTI, é em torno de 900 mil mês, só da UTI. Né? Então, ou seja, a prefeitura hoje tem um endividamento, mas ela também tem uma saúde financeira muito boa. Isso tem uma equipe também por trás disso, muito competente. Então a gente é muito organizado da porta para dentro. Antigamente, a porta para dentro da prefeitura era um Deus nos acuda. A gente não sabia nem onde é que estavam os documentos. Hoje está tudo organizado, tudo em nuvem. Né? Hoje não tem mais aquele arquivo morto como tinha antigamente, hoje é tudo digitalizado. Né? A prefeitura tem um escritório de projetos que acompanha todos os projetos em análise, em execução, questão orçamentária. Então, dizer hoje, né, que a prefeitura está endividada é uma grande bobagem, até desconhecimento. Como é que se trata isso, Alan? Responsabilidade, é o que a gente está fazendo agora. Muita responsabilidade com o dinheiro público e a aplicação dele, inclusive. Perfeito. Pessoal, a gente vai abordar agora um tema que é recente, muito se falou na imprensa local, que são o caso das floreiras. Já pensou, rapaz? O caso de floreira da... Eu te confesso que da semana passada para cá eu vi algumas aí espalhadas pela cidade. Não sei se aquilo vale 2 milhões, como foi dito aí nas mídias, mas o que tu pensa a respeito desse caso, Marcelo? Em primeiro lugar, Alan, o que foi o caso das floreiras, né? As floreiras simbolizam, dentro de um contrato de cerca de 2 milhões, 400 mil. Eu sempre defendi a cidade bonita, sempre. Eu era vereador, um dos primeiros projetos de lei que eu fiz foi o quê? Adote um ponto de ônibus. O mesmo trabalho que a gente faz hoje com Floresça, que adote um canteiro, né? Adote um espaço público, né? Uma praça, como tem alguns aqui na Fernando Kraus, aqui na saída, né? Com o Gasparinho, a DDX, aqui na rótula da Vânia, como todo mundo comenta, que é aqui na margem esquerda, né? Aqui no Anel de Contorno, na Rua São Bento, algumas empresas que adotaram. E embelezar cidades sempre foi um papel de qualquer gestor, né? As pessoas que vêm aqui reconheciam como uma ação. Dentro da prefeitura, Alan, existia o DEL, né?
e que dentro do DEL existem alguns conselhos. Um dos conselhos de desenvolvimento econômico sugeriu, à época, que o prefeito adquirisse bocas de lobos inteligentes, floreiras, para que embelezasse toda a cidade. E assim foi. O IFSC também, né, comprou, fez aquisição de bocas de lobos inteligentes. A Câmara de Vereadores fez uma indicação para a prefeitura para adquirir floreiras, para deixar a cidade toda florida. Não sei se vocês se recordam, em 2000 quando a gestão começou, se adotou uma série de medidas de flores em canteiros, né? E isso deu para Gaspar uma visibilidade regional como a cidade das flores, né? E assim foi. E aquilo ali, então, aguçou a Câmara de Vereadores, o CONDEL, né, que é essa Câmara de Desenvolvimento Econômico Local, o IFSC, adquirir isso. Então, na verdade, as floreiras é uma parte desse investimento todo. E assim foi. O que eu acho que é o X da questão, Alan? Por que não foi instalada? Ah, tá. Isso sim. Por que não foi instalada? Agora, por que comprou? Se era verde, se era para ser preta? Pessoal, sinceridade, para mim isso não é o X da questão. Tem que instalar? Tem que deixar a cidade bonita? É lógico que tem. Vai a Pomerode para ver o quê? Uma cidade limpa, bonita, organizada, florida. Vai em Blumenau na época do outubro. E assim tem que ser em Gaspar. E vai ser em Gaspar. Isso não significa porque se investiu em floreira, não está se investindo em educação, em saúde e segurança e em qualidade de vida. Lógico que não. Mas isso também é uma parte do todo. Então, se for para responder de maneira objetiva, o único X da questão é por que não foi investido antes. E aí, eu acho que até o próprio prefeito respondeu na entrevista, né? Houve uma queda de arrecadação muito forte pós a eleição federal. Os municípios tiveram um impacto financeiro muito forte, tanto é que o Congresso hoje discute como se fosse uma restituição, né, desses valores, né, que foi o ICMS do combustível. Para baixar o combustível na bomba, você abaixou o ICMS e isso impactou diretamente impactou a ordem de 16 milhões deixamos de arrecadar. E aí é o seguinte, vamos instalar agora, vamos esperar um pouquinho, vamos terminar o leão de contorno, vamos manter a UTI aberta. Entendi. E aí são escolhas, né? Então, mas infelizmente o vereador ele né, teve de repente uma boa intenção, né? Mas só que num dado momento ele percebeu que eu falei que tinha que ter 10 copos, mas só tem 5. Então quer dizer que tem superfaturamento. Vocês pagaram por 10 e só veio 5. Mas tu perguntou onde é que estão os outros 5? Não perguntei. Então vai perguntar. Foi isso que aconteceu na prática. Ele achou que tinha um tanto de floreira dos suportes, né, das floreiras lá na Secretaria de Obras, sendo que lá tinha um pouco e um outro pouco guardado num outro depósito que fica debaixo da Ponte do Vale. Marcelo Brick, exclusivo aqui no estúdio do Valor Entrevista, as últimas 2 perguntas. Uma é lá do Barracão, cara. Vai ter CRAS no Barracão? Essa foi a pergunta que chegou pra gente. Não só o CRAS, como também uma nova unidade de saúde que nós estamos trabalhando ali para a região da Bateias, né? O Social está trabalhando no projeto para entregar ele agora do CRAS, novo da região sul, que seria lá do Barracão. E nós estamos paralelamente com a saúde trabalhando para entregar agora, tá? Não é nem pós-eleição o ano que vem. Uma nova unidade de saúde. Lá no Barracão, as 2 equipes estão no mesmo ambiente. E o que a gente quer é só trazer essa equipe para Bateias ali para melhorar. Então, CRAS e nova unidade de saúde. Pessoal, para a gente fechar o nosso papo aqui com o Marcelo Brick, ele é vice-prefeito hoje e também pré-candidato ao executivo aqui pela cidade de Gaspar. Nós estamos completando 1000 entrevistas, 7 anos de trabalho, e eu preciso te fazer a última pergunta, que é com relação ao teu futuro político. Caso o teu time não vença a eleição em 2024, o que você vai fazer a partir de 2025? Primeiro, ser muito grato a Deus, como eu estou sendo todos os dias. Eu sempre falo que é um dia a menos nesse ambiente, né, porque eu não vou ficar a vida inteira como político. Então eu acho um privilégio e assim, uma honraria poder estar nessa condição de vice-prefeito. Então eu vou olhar para trás, Alan, e vou dizer que nesses últimos anos da minha vida eu me dediquei à minha cidade com muita fibra, com muito amor e consegui de fato dar resultados, né? Consegui mesmo, né? Se um dia eu puder prestar contas, eu consigo mostrar, né, aonde foi, né, agido e que mudou a vida de muita gente mesmo. Eu me sinto muito grato por isso. Esse é o meu verdadeiro pagamento. Quem sabe por isso que eu me vendi, né, como diz a pessoa lá,
pro Kleber, porque isso aí eu consegui realizar na prática, sendo vice-prefeito. E aí voltaria a ser advogado, como sou, né, de profissão, Sua formação. formação, Né? Tenho um escritório aqui aberto, ativo, aqui no centro. A minha sócia, a doutora Jane Claire, ela atua ali, porque como vice-prefeito eu fico impedido, né, de advogar. Sim. Mas aí eu deixaria o futuro a Deus, sabe? Eu acho que cumpri com o meu dever na política. Mas confesso que eu estou sentindo no meu coração aqui que Deus vai abençoar muito esse projeto, essa cidade como Ele vem abençoando, e a gente vai continuar com esse projeto, se Deus quiser. Marcelo, para a gente fechar o nosso vídeo, uma mensagem aos nossos seguidores e, claro, lembrando que nós temos aqui a dupla Marcelo e Ivete. Em breve a Ivete vai estar conosco também aqui no estúdio. Aproveita e manda um abraço para esse time que você tem, para essa equipe que junto com o Kleber você montou e, claro, para tua família e teus amigos. Vou deixar aqui então meus agradecimentos, né, todo esse timaço. Primeiramente agradecer a Deus aí pelo dom da vida, agradecer a minha família que me apoia, né, a Giza que ela está se dobrando, se triplicando em casa para poder dar conta de tudo e para deixar eu disponível, né, para a cidade, né, a tolerância, a compreensão e o amor, né, isso é parceria, companheirismo, ela sabe desse meu chamado, dessa vocação que eu tenho, né, os meus filhos, a todas aquelas pessoas que trabalham junto com a gente ali, que entenderam a missão do que é ser político, agente público, que é trabalhar para a nossa comunidade, né, com afinco, né, a pessoa não pode chegar na prefeitura e ser mal atendida, no posto de saúde, ela tem que ser bem acolhida e ser encaminhada, que é isso que ela quer, orientada. E agradecer, né, naturalmente, e por último, não menos importante, a Ivete, que ela veio para dar uma cara de mãezona, de mãe, né, de matriarca para essa eleição. Eu estava, assim, com muita esperança que fosse ela, mas naturalmente, como era uma decisão interna do MDB, eu não podia também, né, eu ia abraçar qualquer uma que viesse, qualquer uma das pretensas, né? E aí veio a Ivete, e a Ivete tem uma relação de amizade comigo, de muitos anos, a gente foi vereador juntos, em 2012 e 2016, ela era amiga das minhas avós, amiga da minha mãe, né, tinha um relacionamento, e a Ivete tem um trabalho muito bonito, principalmente na área da saúde. A Ivete foi uma guerreira, né, foi secretária de saúde, venceu um câncer, né, e com muita garra ela transmite isso para outras mulheres, ela defende muito o empreendedorismo, né, o social. Então ela veio para agregar muito. Estou muito feliz, né? Estou muito confiante que essa dupla vai dar muitos bons frutos na eleição e para a cidade. E para você que me acompanha, né, nesse período aí, já de tanto tempo, eu agradeço imensamente todo o carinho, toda a crítica, inclusive, que ela é sempre bem-vinda, né, até porque a gente é ser humano, né, a gente está aqui sendo lapidado, mas pode ter certeza, eu levanto todo dia com as minhas melhores intenções de vir para cá, de fazer o meu melhor. Então, muito obrigado para você que me acompanha, né, via rede social ou via pessoalmente. Sensacional. Este foi Marcelo Brigg, aqui no estúdio do Valor Entrevista, um vídeo histórico. Ele é vice-prefeito da cidade de Gaspar e também pré-candidato ao executivo dessa cidade maravilhosa. Lembrando, chegamos a 1000 entrevistas, então a você que nos acompanha, muito obrigado. Quero agradecer ao Brambila Burger, quero agradecer ao Wesley do Navalha, a Depil Gaspar, e a todos os nossos patrocinadores, o Tito em especial que está comigo há 5 anos. Obrigado, vocês fazem parte dessa história conosco. Marcelo, sucesso para você, obrigado. Que Deus te abençoe, que você continue evoluindo, crescendo e de certa forma do seu jeito contribuindo com essa cidade maravilhosa. Sucesso. Obrigado. E para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Voltamos na semana que vem com mais novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço. Tchau.